Boa noite, queridos. Mais uma vez aqui reunidos na nossa devocional para louvarmos, exaltarmos, glorificarmos o nome do Senhor, aprendermos mais sobre a sua palavra. Nessa noite quero pedir aos irmãos que me acompanhem na leitura do Evangelho de Marcos, no capítulo 5, os versículos de 24 a 34. Marcos 5, de 24 a 34. Diz assim a palavra do Senhor. Jesus foi com ele. Grande multidão seguia, comprimindo. Aconteceu que certa mulher, que havia 12 anos vinha sofrendo de uma hemorragia, e muito padecera à mão de vários médicos, tendo despendido tudo quanto possuía, sem contudo nada aproveitar antes, pelo contrário, indo a pior, tendo ouvido a fama de Jesus, vindo por trás dele, por entre a multidão, tocou-lhe a veste. Porque dizia, se eu apenas lhe tocar as vestes, ficarei curada. E logo se estancou a hemorragia e sentiu no corpo estar curada do seu flagelo. Jesus, reconhecendo imediatamente que dele saíra poder, virando-se no meio da multidão, perguntou, quem me tocou nas vestes? Responderam-lhe seus discípulos, vês que a multidão te aperta e dizes, quem me tocou? Ele, porém, olhava ao redor para ver quem fizera isto. Então a mulher, atemorizada e tremendo, cônscia do que nela se operava, veio, prostou-se diante dele e declarou toda a verdade. E ele lhe disse, filha, a tua fé te salvou, vai-te em paz e fica livre do teu mal. Amém, irmãos? Irmãos, a história dessa mulher, da mulher que tinha então aquela hemorragia, aquele fluxo de sangue, é uma história muito inspiradora para todos nós. É uma história que fala de fé, fala sobre o toque da fé. E nós vivemos dias conturbados, dias difíceis e muitas vezes nos perdemos no meio das nossas dificuldades porque não cremos nas promessas do Senhor e não cremos que o Deus que prometeu é poderoso para fazer. E essa falta de fé às vezes nos causa medo, né, muita tristeza e até depressão. Essa mulher aqui, ela estava doente há 12 anos e ela já tinha gastado tudo quanto ela tinha em todos os médicos possíveis e ninguém conseguia então resolver o seu problema. Mas quando ela ouviu falar de Jesus, ela percebeu que Jesus era a solução para os seus problemas. E ela então se aproximou do Senhor Jesus com fé. Ela se aproximou do Senhor Jesus, sabendo que Ele era poderoso para operar o milagre que ela tanto precisava na sua vida. E ela tinha tanta fé que ela simplesmente tocou as vestes do Senhor Jesus, porque ela sabia que isso era então suficiente para resolver o seu problema. Então, a gente tem que pensar nas características de uma fé que pode mudar então a nossa vida, que pode resolver então as nossas dificuldades. Se a gente pensar no toque da fé daquela mulher, a gente pode dizer que o toque da fé, ele começa com a consciência que nós devemos ter, que nós temos uma grande necessidade. No versículo 25, né, aquela mulher, então, ela revela que ela tem consciência da sua enfermidade e da sua dificuldade. E a gente pode dizer, então, que o sofrimento daquela mulher era um sofrimento prolongado. Ele já se estendia há mais de 12 anos e gerava nela, então, uma profunda desesperança. Ela já tinha gastado tudo quanto ela tinha, ela já tinha ido em muitos médicos e o seu problema não era resolvido. Aquele sofrimento destruía os sonhos daquela mulher, porque por causa daquela enfermidade ela era considerada imunda e ela então era privada de fazer as coisas que ela queria ou que ela precisava fazer. E aquele sofrimento, o sofrimento daquela mulher também, segregava ela tanto do seu marido, né? Porque a lei judaica proibia uma mulher com fluxo de sangue de ter relações sexuais. Ela era excluída socialmente, porque ela não podia se relacionar com as pessoas. Ela tinha que viver confinada, no isolamento, e ela
era então segregada também religiosamente, porque ela não podia entrar no templo e nem na sinagoga para orar. Então aquela mulher tinha uma vida de muita dificuldade, uma enfermidade que trazia muito sofrimento e já há muito tempo. E a primeira coisa que ela fez então foi reconhecer a sua necessidade. Ela disse: Senhor, eu tenho uma grande necessidade. E Jesus é então a solução. Eu preciso resolver o meu problema. Nós também devemos reconhecer as nossas necessidades diante do Senhor. Às vezes nós nos relacionamos com Deus, mas temos desesperança ou até incredulidade mesmo, e achamos que não temos que expor as nossas necessidades diante do Senhor. Mas não é isso que a Bíblia diz. Nós temos que reconhecer aquilo que nós precisamos e ir atrás de Jesus Cristo, que é a nossa solução. Em segundo lugar, a gente pode ver que o toque da fé dessa mulher aconteceu quando ela então se voltou da sua desilusão e buscou Jesus, né? Tem 3 coisas importantes que nós devemos destacar aqui. Os nossos problemas não apenas nos afligem, mas eles também são a chance de nós nos achegarmos aos pés de Jesus. Quando nós reconhecemos as nossas dificuldades e ficamos aflitos com ela, essa é a hora certa, a oportunidade certa que nós temos para o tempo certo de nos achegar então aos pés de Jesus. Quando os nossos problemas parecem insolúveis, nós ainda podemos ter esperança. Aquela mulher estava numa situação em que não havia nada aqui ao redor dela que pudesse resolver o seu problema, mas ela ainda teve uma esperança. Ela conheceu Jesus. Quando nós tocamos as vestes de Jesus com fé, quando nós nos relacionamos com Ele através da fé, nós podemos ter a certeza de que Ele vai nos abençoar. Aquela mulher tinha certeza da sua cura. Quando ela tocou Jesus, ela tinha certeza da sua cura, né? Tem 4 características importantes aqui nas vestes, do toque dessa mulher nas vestes de Jesus. O toque dela foi intencional. Ela não tocou em Jesus acidentalmente, ela pretendia tocá-lo, porque ela sabia que bastava tocar nas vestes dele que ela seria então curada. Então foi proposital, o toque daquela mulher foi proposital, porque ela desejava ser curada do seu mal que a afligia há anos. O toque daquela mulher foi confiante, porque ela foi movida pela fé, porque ela acreditava que Jesus tinha poder para restaurar a sua saúde, e foi eficaz. Quando ela então tocou a Jesus, imediatamente ela ficou livre do seu mal. A cura dela foi completa, foi cabal. Ela recebeu de Jesus a cura física, porque o fluxo de sangue foi estampado, a cura emocional, porque Jesus chamou aquela mulher então de filha e lhe disse: tem bom ânimo, não fique triste. E a cura espiritual, porque Jesus disse para ela: a tua fé te salvou. Então, irmãos, nós devemos nos relacionar com Jesus por meio da fé, e a nossa fé, ela tem que ser proposital. Nós devemos nos achegar ao nosso Deus e dizer: Senhor, estão aqui os meus problemas, e eu estou aqui não como se fosse só uma coisa desimportante, mas eu estou aqui apresentando ao Senhor as minhas dificuldades, porque eu tenho confiança, eu creio que o Senhor vai me ajudar, o Senhor vai então resolver os meus problemas. E quando nós nos apresentamos ao Senhor, então, desse modo, a nossa oração, a nossa petição, o nosso toque em Jesus, ele se torna então eficaz. Nós recebemos a bênção da cura, a bênção às vezes do ânimo, né? Cura física, cura espiritual, cura emocional. Tudo isso Jesus tem para nos oferecer quando nós nos relacionamos com Ele através da fé. Em terceiro e último lugar, o toque da fé daquela mulher aconteceu quando o contato pessoal com Jesus se tornou o maior objetivo da vida daquela mulher. A multidão era enorme, muitos comprimiam a Jesus, mas poucos tocaram Jesus pela fé. Talvez só aquela mulher, né? Ela tocou em Jesus sob grandes dificuldades. Ela saiu da sua casa, mesmo estando isolada, aonde ela vivia, e foi atrás de Jesus. Entrou no meio daquela multidão para tocar então Jesus,
porque ela queria isso e aquilo era o maior objetivo da vida dela naquele momento. Ela tocou em Jesus então secretamente, mas ela tocou em Jesus com um senso de indignidade. Acho que às vezes ela se sentia tão indigna que ela simplesmente tocou em Jesus. Ela foi com humildade diante do Senhor Jesus. E aí então ela recebeu a sua bênção. Aqueles que tocam em Jesus pela fé recebem então a bênção imediata, a bênção então completa e são conhecidos por Ele. E aqueles que tocam em Jesus devem fazer isso conhecido dos outros. Nós devemos reconhecer aquilo que Deus faz por nós, porque quando Ele nos abençoa, é a prova de que Ele se atentou para nós, que Ele nos conheceu, que Ele olhou para as nossas dificuldades, que Ele derramou sobre as nossas vidas graça e misericórdia. Então nós devemos fazer isso conhecido dos outros. Se Jesus tem te abençoado, faça como aquela mulher, né? Quando Jesus perguntou quem me tocou, aquela mulher disse, eu toquei. Fui eu que toquei. E naquele momento, então, ela testemunhou para aquelas pessoas todas que estavam ali, da bênção que ela tinha recebido. Quando Jesus disse para ela, a tua fé te salvou, você está livre da sua enfermidade. Nós também devemos fazer conhecido para os outros as bênçãos que Jesus Cristo derrama sobre as nossas vidas todos os dias. Você já tem se relacionado com Cristo por meio da fé? Como que você tem agido no meio das suas dificuldades? Qual tem sido a sua reação quando alguma coisa te aflige grandemente ou por longo tempo? A quem você tem buscado? Como você tem tentado resolver isso? A única solução para os nossos problemas é Jesus Cristo. Só Ele pode nos dar aquilo que nós precisamos: cura física, cura emocional, cura espiritual. Só Ele pode suprir as nossas necessidades, só Ele pode trabalhar nas nossas vidas. Tudo que existe por meio dEle, para Ele, a glória dEle, a honra é dEle, porque Ele é o dono de todas as coisas, soberano sobre o universo. Tudo foi criado por meio dEle, tudo se mantém por causa da sua vontade. Então nós devemos nos relacionar com Cristo, sabendo que Ele é que pode todas as coisas. Nós não podemos, mas Ele pode. E é por isso que nós precisamos ter fé. A fé que pode salvar, a fé que pode curar, como essa mulher. Vamos aprender a tocar em Jesus pela fé. Amém? Vamos orar nesse instante com fé, colocando diante do Senhor, então, as nossas dificuldades, colocando diante do Senhor os irmãos que estão enfermos, a nossa igreja, o nosso mundo, cada um na sua, com o que aflige o seu coração. Nesse instante você vai fechar os seus olhos e vai colocar diante do Senhor e vai pedir: Senhor, me ajuda a me relacionar com o Senhor por meio da fé. Vamos orar nesse instante. Ó Deus, Deus de graça, Deus de misericórdia, Deus soberano, Deus poderoso, Deus onisciente, Deus onipotente, Deus que é sobre todas as coisas. Nesse instante nós estamos aqui diante do Senhor, porque nós cremos no Teu poder, nós cremos no poder revelado por meio de Jesus Cristo, e nós cremos, ó Deus, que o Senhor é bom, é misericordioso, é perfeito, é santo, que o Senhor nos dá graça, e que o Senhor não olha para aquilo que nós somos, mas o Senhor tem tido misericórdia de nós. Senhor, nesse instante nós queremos te pedir, acrescenta a nossa fé. Ó Deus, muitas vezes nós temos sido incrédulos, nós nos desesperamos nas nossas dificuldades, nós reclamamos da nossa vida, nós somos ingratos para com o Senhor, porque deixamos, ó Deus, de perceber o quão grandes coisas o Senhor tem feito por nós. Ó Deus, nessa noite, assim como essa mulher, ó Deus, tocou o Senhor com fé, ó Deus, desperta em nós essa fé para que possamos tocar o Senhor Jesus com fé e receber do Senhor aquilo que nós precisamos, ó Deus, de acordo com o Teu plano, de acordo com a Tua santa vontade. Nos ensina a querer o que o Senhor quer, ó Deus, porque o Senhor quer nos abençoar, então abre os nossos olhos espirituais. Nesse instante, ó Deus, queremos colocar diante do Senhor os nossos irmãos e amigos que estão enfermos, que estão atravessando, ó Deus,
problemas de diversas ordens. Ó Deus, nós te pedimos pela vida do irmão Feliciano, que o Senhor abençoe ele, que o Senhor traga cura física para os teus servos, cura emocional para aqueles problemas que ele tem que resolver e que são tão difíceis. Ó Deus, também te peço, ó Deus, pela vida da Ana Carolina, que o Senhor esteja abençoando a vida dela naquela enfermidade. Que o Senhor esteja abençoando o tio Geraldo, a tia Selma, a tia Tereza, ó Deus. Que o Senhor esteja abençoando o Samuel, filho da Deliane. Que o Senhor esteja abençoando, ó Deus, aos nossos irmãos que já são idosos. Irmã Maria José, irmã Silvia, irmã Helenita, irmã Maria de Fátima, irmã Marli, irmã Roseli, o pastor, a irmã Lucineide. Ó Deus, que o Senhor possa estar abençoando, ó Deus, cada um dos nossos irmãos. Que o Senhor possa estar, ó Deus, restaurando a saúde daqueles que estão enfermos. Que o Senhor possa estar abrindo portas de trabalho para aqueles que estão precisando. Que o Senhor possa estar, ó Deus, suprindo as necessidades emocionais das famílias. Abençoando aquelas famílias que têm enfrentado dificuldade entre os casais, aquelas famílias que têm enfrentado dificuldade na criação dos seus filhos. Ó Deus, nós temos tantos problemas, nós temos tantas dificuldades no nosso dia a dia, que, ó Deus, às vezes parece impossível enumerar diante do Senhor tudo o que nós precisamos. Nós temos dificuldade, às vezes, no nosso trabalho, ó Deus, no relacionamento com as pessoas que ali estão. Nós temos dificuldades, ó Deus, às vezes no lugar onde estudamos, com as pessoas com quem moramos. Ó Deus, nós temos dificuldades financeiras, nós temos dificuldades emocionais, nós temos dificuldades de toda a ordem. Ó Deus, mas nós somos humanos e o Senhor é Deus, o Senhor é perfeito. É por isso que nós colocamos o nosso coração na Tua presença nesse instante e pedimos que o Senhor venha nos curando, ó Deus, que o Senhor venha trabalhando em nós, que o Senhor perdoe os nossos pecados, ó Deus, que o Senhor tenha misericórdia de nós quando nós falhamos. Ó Deus, nós temos tanto, ó Deus, a melhorar, mas nós temos tantas dificuldades em fazer isso. Ó Deus, tem misericórdia de nós, que pelo Teu Santo Espírito, ó Deus, o Senhor possa estar nos usando, nos capacitando, nos moldando, ó Deus, tirando de nós aquilo que não Te agrada. Nesse instante quero Te pedir também por aquelas famílias, ó Deus, que estão enfrentando o processo de luto, de dificuldade extrema nesse momento de pandemia. Os familiares estão às vezes internados, ó Deus, em estado crítico. Outros, ó Deus, estão no hospital. Que o Senhor possa estar então abençoando, ó Deus, cada família, aquelas que nós não conhecemos, em especial a família da irmã Elcia, a família da irmã Rose, do pastor Marcos. Ó Deus, foram perdas importantes, significativas. Ó Deus, cada uma ficou, ó Deus, com os seus problemas. A irmã Elcia com seus filhos, para educá-los, para orientá-los. E eu sei que às vezes parece quase impossível, mas eu sei também que, como era quase impossível para essa mulher, e o Senhor então abençoou, o Senhor vai abençoar também nessa situação, porque o Senhor age muito além daquilo que nós pedimos, muito além daquilo que nós pensamos. O Senhor age conforme a Tua vontade, que é perfeita, que é boa e que é agradável. Senhor, muito obrigada por tudo. Sê conosco, ó Deus, sê com a nossa igreja. Abençoa, ó Deus, desperta em nós o desejo de servir cada dia mais, cada dia melhor. Abençoa, ó Deus, cada pessoa que diante do Senhor agora expôs o seu coração. Ó Deus, e que aquelas que disseram para o Senhor, Senhor, eu não consigo mais. Senhor, que nessa noite elas possam entender que elas precisam tocar o Senhor com fé, que elas precisam confiar naquilo que o Senhor pode fazer por elas. Nós Te louvamos, Te engrandecemos, Te exaltamos e glorificamos o Teu nome, no nome poderoso de Jesus. Amém. Amém. Que o Senhor nos abençoe, que Ele abençoe você, que Ele abençoe a sua família. Amanhã, sexta-feira, nós estaremos novamente aqui, buscando do Senhor a direção e colocando as nossas vidas diante dEle. Que o Senhor nos abençoe você e a sua família, em nome de Jesus. Amém. É preciso molhar os pés para que o milagre aconteça, cante. E tocar suas vestes para sentir o seu poder. É preciso erguer bem alto o machado
para que o sacrifício apareça e esperar por muitos anos até que a chuva desça para atravessar o mar. Coloque o pé na água para chegar ao outro lado. Você precisa acreditar. Deus quer abrir um mar pra você, mas antes você precisa crer. É preciso mergulhar a 7ª vez e clamar mais alto que o mundo, para então voltar a ver. É preciso crer na cruz para tornar-se um novo ser e esperar só mais um pouco até ver Jesus descer para atravessar o mar. Coloque o pé na água para chegar ao outro lado. Você precisa acreditar. Deus quer abrir um mar pra você, mas antes você precisa crer. Sem fé impossível é achegar-se a Deus. Pela fé os seus pés irão tocar terra firme no meio do mar. Para atravessar o mar, coloque o pé na água para chegar ao outro lado. Você precisa acreditar. Deus quer abrir um mar pra você, mas antes você precisa crer.